Então você quer saber como é que faz pra jogar D&D? Esse é o vídeo pra você. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o básico de D&D, ou seja, como é que funciona, qual é a dinâmica desse treco. E esse é um vídeo gravado pensando especialmente na galera que tá começando a se importar, a se interessar com o jogo. Se você já joga há bastante tempo e tal, fica à vontade para deixar aqui nos comentários as suas dicas, sugestões para quem esteja começando. E se você tiver alguém que esteja querendo entrar para sua party, compartilhe esse vídeo com eles. Pode ser interessante. No vídeo anterior dessa nossa série sobre RPG, eu falei um pouco sobre D&D, né, sobre Dungeons and Dragons, que é o sistema de RPG mais famoso, mais conhecido, melhor difundido. Eu gosto de definir D&D e RPG de um modo geral como um jogo em que você constrói uma narrativa em conjunto entre os seus amigos. Ele é, em alguma medida, um faz de conta melhor estruturado e você, no caso do D&D, você vai usar um set de dados, um conjunto de dados, para determinar como as coisas vão se desenvolver ao longo do jogo. Mas a gente chega lá. Então, começando pelo começo, no D&D a gente vai ter um Dungeon Master, né, um mestre do jogo, e os jogadores. O mestre vai funcionar ao mesmo tempo como narrador, juiz, bandeirinha, time adversário, seus aliados e, basicamente, todas as coisas que possam acontecer ao longo da sua história. E se você tiver um mestre realmente muito bom, como é o caso do meu, com o Gimme, ele vai ser também a torcida. Já os jogadores ficam responsáveis única e exclusivamente por interpretar os seus personagens e, às vezes, um pet, alguma coisa assim. Esses personagens são heróis, eles podem ser heróis em treinamento ou eles podem ser heróis já estabelecidos, a depender de como a sua campanha vá acontecer. Nádia da edição aqui, eu disse que o time, né, dos jogadores é um time de heróis, mas é claro, nada te impede de fazer uma party que seja caótica má, né? Então, assim, que seja só vilão, seja só gente que não se importa com nada e tal. O termo herói não precisa necessariamente corresponder ao que a gente pensa de herói quando a gente pensa em storytelling e os papéis dos heróis e dos vilões. No universo do D&D, a gente pode ter gente má sendo herói. E eles usam as suas habilidades, perícias, armas, feitiços para enfrentar os vários obstáculos que o nosso Dungeon Master coloca no caminho deles. No D&D, o papel do Dungeon Master é descrever a narrativa, né, iniciar essa narrativa e descrever as cenas de maneira que os jogadores consigam mais ou menos identificar o que eles precisem fazer dentro daquele rolê. Eu trouxe aqui um exemplo porque eu não sou o mestre, né, o mestre da nossa party é o Gimme, mas digamos que eu fosse o mestre do nosso jogo. E na nossa história, o grupo, né, a party, tá explorando um antigo mausoléu em busca de um determinado artefato. Depois de alguns testes, vocês conseguiram abrir uma porta e vão entrar em um novo ambiente. É nesse momento em que o mestre coloca o seu chapéu de narrador e diz: vocês adentram um velho túmulo. Poeira e teias de aranha cobrem as paredes e seus narizes são assolados pelo cheiro de putrefação. Tapeçarias parcialmente devoradas por traças adornam as paredes. E ao fundo, um corredor pontilhado pelo que parecem antigas tochas há muito apagadas se estende na escuridão. Narrada a cena, né, estabelecido que vocês entraram nessa sala, os jogadores vão decidir o que eles querem fazer. Eles podem simplesmente entrar na sala de qualquer jeito e, sei lá, sair correndo pelo corredor, ou eles podem ter um pouco mais de cautela e pedir para fazer algumas coisas, como, por exemplo, testes de investigação, ou tentar identificar se existe alguma armadilha ali naquela sala e tal. Os jogadores, de modo geral, em cada vez que eles forem jogar, podem se mover e fazer uma ação. E potencialmente uma ação bônus. Então, na cena que eu narrei, por exemplo, digamos que vocês têm um ladino, né, um rogue, e ladino é uma classe de personagem que tradicionalmente é bom em identificar e desarmar armadilhas. Então, digamos que o seu ladino diga: eu gostaria de verificar se existe alguma armadilha nesse ambiente. Ao mesmo tempo, o mago da party resolve que vai detectar magia para identificar se existe algum elemento mágico ali naquela sala.
Os outros personagens dizem o que eles querem fazer e o mestre determina se existe algum potencial de falha naquilo que eles disseram que querem fazer. Normalmente, se você só vai dizer, eu só quero entrar e tal, a menos que exista uma armadilha ali no ambiente, o mestre vai dizer, tá, beleza, você entrou e, enfim, segue a cena. Mas se você, no caso, tentou detectar magia ou identificar alguma armadilha e tal, o mestre vai determinar que você faça um teste. E é aí que entram os dados. Os testes no D&D podem ser testes de perícia ou de habilidade ou de ataque, mas a gente vai falar deles mais tarde. E você tem esses elementos, você tem as informações das suas perícias e das suas habilidades na sua ficha de personagem. E a gente vai falar especificamente sobre a ficha de personagem no próximo vídeo aqui da série, no próximo domingo, em que eu vou mostrar mais ou menos como é que é o processo de construir o seu próprio personagem. E nesse vídeo a gente vai discutir também um pouco de quais são as coisas que você pode adicionar na sua construção de personagem para facilitar o seu roleplay, para facilitar a sua interpretação desse personagem, se for a sua primeira vez jogando. Para fazer um teste, um jogador vai rolar um dado de 20 lados, ou como ele é afetuosamente chamado por todos os jogadores, um D20, e ele vai somar ao resultado daquela rolagem o modificador aplicável. E o mestre vai te dizer qual é o modificador aplicável, se você vai usar um dos modificadores de habilidade ou se você vai usar um dos modificadores de perícia. E a partir desse resultado, o mestre vai dizer se você passou ou não no teste de dificuldade. O que determina a dificuldade de um teste é a classe de dificuldade, ou o CD daquele teste. E isso vai variar um pouco de acordo com as circunstâncias da campanha e também com a ação que você esteja tentando tomar. Por exemplo, se você é um ladino e você está tentando roubar alguma coisa de alguém, e essa pessoa é uma pessoa comum, uma pessoa que estava passando na rua e tal, você vai só bater a carteira dela, esse vai ser um teste mais simples do que se você estiver, por exemplo, tentando roubar as chaves de um guarda que está responsável por proteger a entrada de uma sala onde ficam os tesouros do rei. Via de regra, testes simples têm uma CD que varia de 5 a 10, testes médios têm uma CD que varia de 11 a 14 e testes difíceis são acima de 15 para você conseguir passar. O que não é exatamente muito difícil. Lembre-se, você vai somar o resultado do seu D20 a um modificador. E os modificadores podem ser relativamente altos. Então, se você tirou um 12 e o seu modificador é um mais 4, você já tá com, não sei fazer a conta, 16. Que, teoricamente, você passaria num teste difícil. Então, assim, não se preocupa, não é tão ruim. Então, se você tirou um resultado que é igual ou maior do que a CD daquele teste, você passa. Mas se você tirou um resultado menor do que a CD daquele teste, você falha. E falhas, às vezes, podem ter consequências bem ruins para o personagem. Uma outra coisa que é legal de lembrar quando a gente está falando de testes é que a gente tem dois tipos de resultado que são críticos. São o acerto crítico ou o erro crítico. Se você rolar 1 ou 20 naturais, né? Rolou o dado e saiu 1 ou 20, você vai ter aí um resultado crítico. E isso significa que você ou passa maravilhosamente, estupendamente bem, ou você falha miseravelmente no teste. Num cenário de combate, por exemplo, um 20 natural significa dobrar o dano que você dá num determinado ataque. Enquanto um 1 natural pode resultar, por exemplo, em você acertar um amiguinho ou, alternativamente, até quebrar a sua arma. E por falar em combate, o combate em D&D funciona basicamente como qualquer outra ação ou momento, com algumas modificações. Quando você está só explorando pela cidade ou até explorando uma dungeon, normalmente você não tem uma estrutura de turnos muito específica, muito detalhadinha, muito bem definida. O que às vezes pode ser problemático quando você tem um player que seja muito agitado ou muito quero fazer tudo, porque acaba roubando um pouco a oportunidade dos outros fazerem alguma coisa. E tem maneiras de você lidar com esse tipo de player, e uma dessas maneiras é o mestre decidir que não, a gente vai sempre trabalhar com turnos. Mas normalmente não é assim. Só que quando começa um combate, quando você tem um encontro que vira um combate, o mestre pede pra gente rolar iniciativa. Rolar iniciativa significa que você vai rolar o seu D20 e vai somar ele ao modificador de iniciativa que tá lá na sua ficha de personagem. E isso vai determinar a ordem de cada um dos rounds. Cada personagem vai ter o seu turno dentro desse round e, além disso, os monstros, aliados e qualquer outros personagens também podem ter turnos que vão ser definidos pela ordem de iniciativa. O mestre, então, anota essa ordem do turno. Na nossa party, a gente tem uns marcadores de iniciativa que são uns escudinhos que o mestre encaixa naquele escudo do mestre, que é o que protege tudo o que ele tem pra fazer pra gente não enxergar e não saber o que ele vai botar ali no jogo.
Mas isso pode ser simplesmente anotado à mão e o mestre vai dizendo, olha, agora é sua vez, agora é sua vez, agora é sua vez. E aí, cada um no seu turno, os jogadores e monstros, ou jogadores e inimigos, vão se movimentar pelo grid, né, pelo tabuleiro, e vão fazer os seus ataques. Para atacar, você primeiro precisa determinar qual é o alcance, ou seja, se você está atacando com uma espada, uma adaga, um machado, um escudo, uma clava, uma massa, armas de corpo a corpo, você precisa estar colado ao seu alvo, a menos, é claro, que a sua arma tenha alguma coisa que dê um pouco mais de alcance, mas tradicionalmente armas de corpo a corpo só atacam coladas. Significa dizer que o seu personagem precisa estar colado com o personagem do inimigo para poder fazer o ataque. Por outro lado, se você estiver atacando com um arco e flecha, uma besta ou uma lança, alguma coisa assim, você precisa ver se a figura que você quer atacar está dentro do seu alcance. E isso tudo vem anotadinho, bonitinho na sua ficha, então não se preocupe, você não precisa fazer nenhum cálculo maluco para descobrir. Escolhido o seu alvo, você vai rolar um teste. Vai pegar o seu D20, vai rolar ele e vai somar a ele o modificador da sua arma. Ou seja, no caso da minha personagem, quando eu ataco com o meu arco curto, o modificador dele é mais 6. Então, se eu rolar um 12 mais 6, eu tenho 18 para tentar acertar. E aí o mestre vai olhar lá qual é a CA, a classe de armadura do monstro que eu esteja tentando acertar, e ele vai me dizer se eu acertei ou errei. No exemplo que eu dei, se a CA de um monstro é 18, eu com 18 acerto esse monstro. Então, beleza. E aí eu rolo outros dados para determinar o valor total de dano que eu dei. Ataques também podem ser feitos com magia, mas magia tem uma dinâmica um pouquinho mais complicada, porque afinal de contas é magia. Então você pode ter uma magia que bata em área, você pode ter uma magia que bata com um cone, você pode ter uma magia que bata em tiro. Tudo isso vai determinar, assim, a sua posição e como é que você precisa estar para poder castar essa magia, para poder lançar essa magia. Mas aí, uma vez que você tenha determinado isso, é o mesmo funcionamento de qualquer outro teste. Rola o D20, soma os modificadores e determina o resultado. Alguns tipos de ataque, principalmente os ataques mágicos, determinam que o alvo faça um teste. A minha personagem tem uma reação que chama Retribuição Infernal, é o Hellish Rebuke. Quando a minha personagem toma dano, uma vez a cada descanso longo, eu posso apontar o dedo na criatura que me deu dano, tem lá a distância determinada, acho que são 9 metros, e eu profiro umas palavras em infernal, porque ela é uma tiefling e ela tem ascendência infernal, e a criatura é envolta por chamas. Quando isso acontece, a criatura que foi o meu alvo precisa fazer um teste com CD 13, ou seja, a classe de dificuldade é 13. Passando no teste, ela vai receber metade do total de dano potencial que essa minha magia dá. Significa dizer que eu vou rolar todos os dados normalmente, e aí do total eu pego só metade e aplico de dano naquela criatura. Acabou isso, o mestre vê se a criatura sobreviveu ou não e segue para o próximo turno. Então, resumidamente, combates funcionam em rodadas. Em cada rodada ou em cada round, os personagens e os inimigos têm os seus turnos e dentro dos turnos eles vão poder se mover, fazer uma ação e, se eles tiverem, uma ação bônus também. Agora que você já entendeu mais ou menos a dinâmica básica de como funciona o D&D, aqui vão algumas coisas que você vai precisar. Você vai precisar, primeiro de tudo, de um grupo com quem jogar. E se você não tem com quem jogar, duas coisas. Primeiro, converse com seus amigos. Às vezes, eles podem estar dispostos a jogar, mas você só não sabe porque você nunca perguntou. E uma outra dica também, se ofereça para mestrar. Eu sei que se você tá começando agora, se oferecer para mestrar parece uma coisa assim de 7 cabeças. Eu mesma nunca mestrei. Mas às vezes tudo que um grupo precisa para virar uma party é ter um mestre. E aí o melhor caminho é você se oferecendo para mestrar. Você vai precisar também de um conjunto de dados. Teoricamente você pode usar aplicativos para rolar os seus dados, mas eu sou fissurada em dados e sinceramente não existe nada mais gostoso do que você pegar e rolar os próprios dados. Então você vai precisar dos seguintes dados. Um D4, que é um dado de 4 lados, essa piramidinha. Um D6, que é o dado tradicional de 6 lados. Um D8, que é um dado de 8 lados. Um D10, que curiosamente vai de 1 a 0, com 0 sendo 10. Um dado de porcentagem ou um dado de dezena, que, assim, é um D10 com zeros. Então, se você não tiver um dado de porcentagem, mas você tem 2 D10 diferentes, você sempre pode usar eles dois combinando, desde que você, na hora que vai rolar, diga: esse aqui é o de dezena, esse aqui é o de unidade. Pronto, resolveu. Um D12, que é um dado de 12 lados, e o nosso D20. Eventualmente, dependendo da sua raça, da sua classe e de outros elementos que você vai conquistando ao longo do jogo, você pode precisar de mais de um de cada um dos dados. Mas aí
Você sempre pode simplesmente ir rolando eles individualmente e somar, ou você pode se render ao seu lado Dice Goblin e comprar zilhões e zilhões de dados. E eu nunca vou te julgar se você fizer isso. Você também precisa ter acesso às regras de D&D. O caminho tradicional é comprar o Player's Handbook, né? O manual do jogador. Mas se você se vira bem com o inglês, consegue ler bem em inglês, no site do Dungeons & Dragons, eu não tenho o site de cabeça, mas é só jogar, tipo, Dungeons & Dragons no Google, que vai ser, tipo, o primeiro link, você tem lá a chance de baixar as regras básicas. Então, é bem tranquilo, você consegue ter acesso a tudo ali, não precisa necessariamente gastar o dinheiro. Mas, infelizmente, eu só encontrei isso em inglês. É possível que exista na internet a versão traduzida, né, desse arquivo, mas aí eu não tenho como te dar a garantia da fidedignidade das informações, porque se não é oficial, não tem como garantir. Se você for o jogador, você vai precisar fazer a sua ficha de personagem, e a gente vai falar dela no próximo vídeo. E você vai precisar também de lápis e caderno. Sim, jogadores precisam de lápis e caderno. Porque assim, como eu falei lá no começo, Dungeons & Dragons é um jogo de narrativa colaborativa. O mestre monta mesmo uma aventura, uma campanha, uma história que ele quer contar. Mas tudo o que a gente vai fazendo enquanto jogador afeta essa história e afeta como essa história vai se desenvolver. E, além disso, quando o mestre tá te narrando uma cena, ele às vezes vai te dar alguns elementos, algumas dicas, algumas informações que vão ser necessárias mais na frente para você enfrentar o grande monstro, para você resolver o grande puzzle. Então, você precisa tomar nota dessas coisas. Não tem nada mais frustrante do que você tá numa mesa onde ninguém tá prestando atenção quando o mestre tá narrando, e eu só posso imaginar como os mestres se sintam nesses casos. Lembre-se, o seu mestre dedicou um bom tempo de preparação pré-jogo, ou seja, ele montou lá a aventura, ou se ele estiver usando uma aventura pré-pronta, ele estudou a aventura, ele preparou os monstros, ele preparou os encontros, ele determinou um monte de coisas só para garantir que o jogo seja divertido. O mínimo que você pode fazer é prestar atenção no que ele está fazendo e se envolver e tomar nota das coisas. Acho que com isso já dá pra ter uma ideia, assim, bem básica de como é que funciona jogar D&D. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários, que eu dou um jeito de encaixar elas nos próximos vídeos. Além disso, não esquece de seguir o Experimento em todas as redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok. Tem na Twitch, mas eu não faço nada na Twitch, eu só assisto. Eu sou partidária de que você só aprende a jogar jogando. E se você não conseguir ainda montar o seu grupo e tal, se você ainda não estiver se sentindo seguro de jogar, eu recomendaria que você assistisse pessoas jogando D&D. Eu, particularmente, sou apaixonada pela galera do Critical Role, que são uns dubladores que têm a sua própria mesa de RPG juntos há muito tempo, e eles streamam isso na Twitch, tem tudo aqui no YouTube também. Mas tem uma galera nacional também que faz isso de jogar e streamar e tal, então eu vou deixar aqui duas recomendações. Uma é o Casa Velha RPG e a outra é a Taverna do Beer Holder Cego. Eles streamam na Twitch, são histórias super legais, a galera joga muito bem, então pra você assistir um pouco de como é que joga RPG e entender um pouco dessa dinâmica, sugiro que vocês assistam eles jogarem. De resto, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu dou um jeito de cobrir elas nos próximos vídeos. E até a próxima, que a aventura esteja com vocês!